O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, tendo celebrado a solenidade de Pentecostes, hoje a Igreja exulta em proclamar Nossa Senhora como sendo a mãe da Igreja. Como eco ainda da alegria que nós vivemos ontem, em que fizemos memória aquele momento em que a realidade eclesial, a Igreja, tornou-se manifesta diante de todos os povos, em que ali se fez perceber a sua unidade, aquilo que ela de fato era, uma família, um corpo unido que tem por cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vê que essa Igreja, ela nasce tendo um pai e tendo uma mãe. Nós ouvimos aqui no Evangelho de ontem, na leitura de ontem, que narra o Pentecostes, nós vemos que estavam ali os apóstolos e sobre eles vai descer lá aquelas línguas de fogo, vão começar a falar, a pregar, cada um que estava ali, romanos, gregos, etc., cada um entendendo na sua própria língua aquilo que os apóstolos diziam. Mas ali no meio também estava Maria. Que mistério é esse, não é? Da presença de Nossa Senhora ali no meio deles, também participando desse momento, tendo sobre a sua cabeça depositada aquela língua, né? Ali foi a expressão visível dessa realidade. Digo mistério porque Maria, vejam bem, Maria tinha recebido o Espírito Santo. Ele havia fecundado o seu seio, de onde saiu, brotou a vida, de onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos no Salmo, Deus ama a cidade que fundou no Monte Santo. Maria, esta cidade fundada no monte, uma mulher que foi constituída, construída, formada e sonhada num monte que é a graça de Deus, que é o Espírito, que haritomene, plena de graça. Onde está o Espírito, está aí toda a totalidade da graça de Deus, é plena de graça, ou seja, ela é toda ela cheia. Não há lugar em Nossa Senhora onde não há graça. Esta mulher encantadora, esta cidade que tem um lugar especialíssimo no coração de Deus, faz-se presente no momento de Pentecostes, porque ali, onde manifestava essa Igreja, estava todas as suas partes, discípulos, apóstolos e ela, membra e ao mesmo tempo mãe, tal como seu filho, que também faz parte do corpo, faz parte da Igreja, a cabeça, mas ainda assim parte do corpo e ao mesmo tempo seu Senhor, seu Criador, seu amante, o seu mantenedor. E nessa realidade bonita, a gente pode, na expressão dessa realidade que é muito bonita, a gente pode dizer com toda a confiança aquilo que nós rezamos lá nos últimos artigos do Credo. Creio na Igreja, una Santa Católica Apostólica. Creio na Santa Igreja Católica. Creio. Ou seja, quando eu digo creio, eu digo que eu tenho fé nela. Porque entendemos que a Igreja não é uma instituição meramente. A Igreja Católica não é uma instituição formada, não é só isso. Formada lá por sua hierarquia, pelos seus organismos, etc. Não, isso aí é a expressão visível daquilo que a Igreja é de verdade, porque a Igreja ela é o corpo místico de Cristo, que se manifesta aqui neste mundo como uma sociedade visível, mas em tudo que ela faz, naquilo que é visível, ela remete àquilo que é invisível, àquilo que é sua realidade sobrenatural. Creio na Igreja, eu creio que existe uma associação de pessoas, de almas que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Essa associação, obedecendo a Cristo, realiza no mundo aquilo que Cristo realizava enquanto caminhava aqui conosco, em uma realidade, uma sociedade visível que de algum modo perpetua nesta terra a obra salvadora de nosso Senhor, ainda uma sociedade que continua a trazer aquela boa nova,
que recebeu de Deus, que recebeu do Cristo aquilo que ele ouviu do Pai e continua a dizer essas mesmas palavras para o mundo, para todos aqueles que ainda não englobaram neste corpo. Há um só Espírito, há uma só fé, há um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Senhor que é capaz de atingir a todos os corações, a todos os povos, em todas as épocas. Um único Senhor que é capaz de olhar para o pobre, para o rico, para o indigente, para o judeu que pertence ao povo escolhido, para o pagão que nunca nem sequer ouviu falar de ressurreição dos mortos, nunca ouviu falar das maravilhas que encerra a nossa fé. Nosso Senhor é capaz de atingir a todas essas pessoas, valendo-se dos seus crentes, dos seus filhos, dos membros de seu corpo. Portanto, o católico que participa dessa igreja, que tem um Espírito consigo, Paráclito, o Consolador, o Defensor, aquele que caminha ao lado, aquele que capacita, aquele que desceu sobre a igreja com os 7 dons, esse membro crente, fiel, ele é capaz de atingir o outro, atingir o próximo, é capaz de trazer à luz, de conceder a vida verdadeira a todos aqueles que andam mortos, conceder a luz a todos aqueles que caminham na escuridão, por esta mesma força do Espírito. A entrega, não é? Nós vemos aqui uma entrega bonita no Calvário, em que Nossa Senhora, isso aqui acontece, claro, né? Estou falando de manifestação, não de instauração. A instauração, a declaração dessa maternidade é dada na cruz, quando João está ali perto de Nossa Senhora, junto com as outras mulheres, e Cristo do alto, da árvore, da vida, como fruto ali da árvore da vida, ele vai olhar para a mulher e vai dizer: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Nosso Senhor aqui, e claro, a sua palavra é poderosa, mas ele não está simplesmente declarando, né, batendo o martelo e criando uma realidade ali naquele momento. Está apenas ali dizendo declarando, deixando claro uma relação que já existe. João é filho de Nossa Senhora, porque João crê em nosso Senhor Jesus Cristo, e como ele mesmo disse: todo aquele que crê em mim, eu estou nele. Todo que crê em Cristo, todo que manifesta a sua fé em Jesus Cristo, é um com ele. É um com ele. É merecedor daquela herança que a ele estava reservada, torna-se filho adotivo de Deus Pai, deixa de ser um filho, meio que por analogia, e torna-se um filho de fato. Filho adotivo não é, na nossa cultura, como alguém que não tem, ainda assim, resguarda uma certa distância. Não, naquela cultura antiga, o filho adotivo era o filho. Às vezes, o pai adotava o filho que era dele. Na cultura romana, o pai só era considerado o pai de uma criança, o pai de uma pessoa, quando ele decidia que seria pai dela, sendo filho sanguíneo ou não. Só era filho mesmo, com todos os direitos a partir que era adotado. Acontece conosco isso. Nosso Senhor Jesus Cristo nos criou, saímos de suas mãos e Ele, então, nos adota por meio de Cristo, nos adota em seu Filho. Sendo Ele a vida verdadeira, estando nós na vida verdadeira, e sendo esta vida verdadeira dada a nós por meio de Maria, da Santíssima Virgem, logicamente, consequentemente, ela torna-se então a mãe, a nossa mãe, a mãe da igreja, a mãe dessa comunidade nascente. Ela é exemplo dessa igreja, evidentemente, exemplo vivo, humano dessa realidade, membro desta realidade e mãe desta realidade. Mudando completamente nessa cena da cruz em que a maternidade divina de Maria é declarada, que muda aquela relação entre homem e mulher e Deus, que ficou obscurecida, manchada, foi pervertida lá no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, após a queda, imperava ali o medo, a obscuridade, a confusão, imperava ali a culpa. Havia uma árvore, uma atitude maldita, um homem e uma mulher que se acusavam, e terminou tudo isso numa expulsão, num distanciamento, né? Saíram do jardim. Agora, Cristo, na sua missão salvadora de redimir, de consertar, de restaurar as coisas, vem, não é? Do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo, agora a graça entra. A árvore da vida, a cruz, Cristo como sendo o fruto dessa árvore da vida, vai estabelecer agora uma nova relação entre homem e mulher, não mais de expulsão, né? De exclusão, de distanciamento, mas agora de proximidade. Mulher, eis aí o teu filho. Não existe aquilo, a culpa é dele, a culpa é dela, não.
Agora existe o fruto que, ao invés de conceder uma revolta, de conceder uma divisão, concede agora uma unidade, concede agora uma acolhida, concede agora um afeto. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A partir desse momento, a realidade, né, a igreja ali já está completamente constituída, a descendência da mulher ali, né? Sabemos, descobrimos quem que é a descendência que está destinada a pisar e esmagar a cabeça da serpente. É a igreja. A serpente perseguirá a igreja, buscará de todos os meios ferir-lhe o calcanhar, né? Mas vai ferir. É o calcanhar, mas vai ferir. E os filhos da igreja, membros dessa igreja, precisam buscar a todo custo, a todo e qualquer custo, pisar na cabeça da serpente, derrotar o inimigo. Que a nossa mãe, a mãe da igreja, Maria Santíssima, que com seus sim, com a sua humildade, com a sua obediência, conseguiu destruir o mal, conseguiu obter para si mesma a felicidade, a bem-aventurança, que nós, a exemplo dela, que é nossa mãe, consigamos alcançar, por meio de sua imitação, os seus méritos, as benesses, a bem-aventurança que ela alcançou, e que nós contemos sempre com a sua poderosa intercessão, para que assim como o coração dela esteve sempre voltado para o coração do Cristo, também esteja o nosso. Para que assim como ela, que esteve a vida inteira como que uma construção, uma cidade edificada sobre o Monte Santo, também seja a nossa vida edificada sobre o Monte Santo, sendo esse Monte Santo a graça de Deus, o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.